Satélite, internet, telefone, fibra ótica, Ambev, Filco, Ford, telefônica, fotótica, muçulmano, hindu, cristão, ateu, budista e tribo gótica. No Oriente Médio essa situação caótica. E o mundo vai se globalizando. Nesse oceano todo mundo é peixe. Navegar na internet é muito legal. É o programa do índio da aldeia global. E aquele que vai navegando exatamente é o que caiu na rede. Com tanta água, rios e oceanos, o ser humano globaliza a sede. Poluição, barulho, guerra, miséria, fome, violência, corrupção, policial, favela, droga e dependência, publicidade, a moda, o mundo, a mídia, falta de decência, imperialismo cultural, sociedade de aparências. E o mundo vai se desorientando. Fala, minha galerinha, tudo bem? Professor Wesley Paz para mais uma videoaula. Vamos agora decifrar a geografia no Enem. Globalização, parte 2, ou bobalização, como vocês acabaram de curtir a canção. Nessa parte 2, nós iremos falar sobre o neoliberalismo na globalização, a nova forma comercial, as novas potências que vão surgindo, as mercadorias, né? A containerização dessas mercadorias aí do Ocidente para o Oriente, Oriente e Ocidente. E falar de globalização é falar da revolução técnica, científica, do meio técnico, científico, informacional. Claro, a popularização das telecomunicações e a troca de informação instantânea através da internet, claro, resquício, né, lá da Guerra Fria, né, da corrida armamentista, as tecnologias lá do século XX, faz com que a civilização torne-se uma aldeia global. Nós somos índios conectados, interconectados, recebendo notícias, enxugando notícias, manchetes a todo instante. Quando a gente fala do comércio, agora o que leva, né, é a lei de mercado, é o setor privado, é o setor público, é o Estado, é o setor privado que depende do setor público, as parcerias PPs, públicos-privadas, e assim vai. Mas no mundo neoliberal, né, a gente vai ver aí as privatizações, as terceirizações, a curto, a torto e a direita. Né? A gente vai ver também o avanço, né, dos partidos de direita aí, através das privatizações, como eu disse há instantes. Características da globalização. Quais são as principais características desse mundo interconectado, interligado, né, que pega várias peças das indústrias para fazer a montagem, né, um automóvel, um avião? Ele tem fragmentos, as fragmentações de vários estados e a linha de montagem em determinado lugar. Então, os processos de produção são diferentes. Item 1, mundialização da economia. Né? Claro que aí surgem, né, China, surgem Japão, os tigres asiáticos, América do Sul como um grande mercado consumidor também. Fragmentação das atividades produtivas em diferentes territórios. Exemplo, a gente pega o Brasil. Ele não vai ficar mais concentrado apenas no sudeste brasileiro. Né? A produção ela vem para o nordeste, ela vai para a Zona Franca de Manaus, ela vai ali ao redor de Brasília, ela vai descentralizar, né, pelas facilidades de quê? De energia, pelas facilidades de matéria-prima, mão de obra barata, os fatores locacionais. E isso também é uma desconcentração do aparelho estatal. O Estado mínimo, enxugar o Estado, né, facilitar a produção estatal, mas ao mesmo tempo, né, essas privatizações, essas vendas dão um montante, mas que realmente não é revertido para o povo, né, para investimentos nos setores básicos. Mas o neoliberalismo, ele desconcentra, ele deixa o Estado cada vez mais frágil, mais fraco. Ok? 4. Expansão de um direito paralelo ao Estado. Claro que no neoliberalismo, né, o mercado
né, através dos impostos pagos, né, pelas empresas, mês, claro que vai surgir fora disso, não é um grande montante de dinheiro circulando de capital que o Estado não vai conseguir, né, atingir isso aí. Com certeza o prejuízo ele vai ser muito grande. E o Estado também ele tem que participar, claro. Quem é que vai fazer a internacionalização do Estado? As multinacionais, as grandes empresas vão surgir, exemplo no Brasil, a Petrobras vai deixar a marca do Brasil vista mundialmente, né, reconhecida lá fora. Desterritorialização e reorganização do espaço da produção para aumentar a lucratividade, né, para aumentar a produtividade, a gente precisa hoje de cada vez trabalhadores mais especializados, né? Com mais afinco, com mais especialização, com mais estudos, com mais foco. Com isso, ganha-se, né, todo mundo. E principalmente, por exemplo, o Nordeste brasileiro vai ser chamado da nova China brasileira, né? Os olhares das economias do petróleo, do pré-sal, né, da carnalita, do manganês, dos urânios, da questão dos adubos, da química fina, vai ser no Nordeste. Então a atratividade de empresas multinacionais para cá, ela vai ser muito maior. Liberalização financeira e comercial, né? Eliminação de barreiras alfandegárias. Para o mercado, o comércio mundial, barreiras, né? Burocracia ela vai atrapalhar, então você tem que facilitar. Claro que com o dólar, com os, né, novos mercados de crédito, novas moedas virtuais, bitcoins, a tendência, né, até então o mercado paralelo criou-se muito nos últimos anos as pirâmides aí financeiras. E falar de privatizações, pega a empresa de serviço, de energia, de água, né, e vende. Exemplo, os Correios aqui no Brasil estão passando por um processo de venda. Claro que ele dá lucro, se não desse lucro as empresas privadas não comprariam, né, não reestruturavam e consequentemente colocam em ação. A curto prazo gera uma certa, né, alegria, mas a longo prazo você vê que as privatizações elas não são tão desejadas, não são almejadas, não tem êxito para o povo, para o Estado realmente, né? Redução de subsídios. A quem interessa realmente as privatizações? A lucro as grandes empresas que você vende parcela da Holanda, da Alemanha, norte-americana, a bolsa de valor e realmente, né, você não sabe nem quem é o dono, você não sabe nem quem é o patrão, né? Você não tem esse contato. Redução de subsídio e gastos por parte dos governos. Engraçado que no momento de crise financeira eles reduzem os gastos sociais, educação, saúde e até segurança, né? A base ela vai ser cortada, então o pobre é que padece, a inflação sobe, a gasolina, o botijão, a carne, a farinha, o arroz, o feijão, a cesta básica, e quando vê realmente o custo de vida para o salário mínimo, né, para o plano real, é muito sofrível. E aí vem outro assunto muito interessante, que são as terceirizações, né, as contratações na CLT, na carteira de trabalho, nas regras de trabalho, que vem passando por uma série de reformas administrativas pelo plano federal para diminuir inicialmente o desemprego, né? Especialmente a gente vê muita gente com formações tendo que diminuir o ímpeto salarial, né? Mudar o plano de trabalho para conseguir um emprego, para se sustentar, especialmente nas grandes cidades com um custo de vida muito alto. Então, terceirizações é a moda do século XXI. Né? São as contratações para fazer serviços básicos em outras empresas, até no setor público, com as parcerias, como eu disse, públicos-privadas. Relocalização das multinacionais é aquilo que eu acabei de falar, né? Elas entram nos tigres asiáticos, elas entram na China, elas entram, né, em estados até então abandonados, mas agora com atração fiscal, as multinacionais elas entram e remodulam a configuração do território, né, com infraestrutura e, consequentemente, passa a ter um lucro exorbitante. Outra coisa das multinacionais também são as holdings, os cartéis, né? A junção, né, de empresas grandes tomando conta das empresas pequenas e médias. Elas começam a comprar para diminuir o quê?
a concorrência, aumentar o valor da propaganda, né? Especialmente aí no mercado logístico. Nós temos uma imagem aí das terceirizações, né? São contratados, fazem os serviços, às vezes, né, sem muito direito trabalhista. E aí o governo arrota, joga para a comunidade, para a população, que é necessário, claro, para o patrão, né? É uma mão na roda, já que sofriam muitas sanções aí no século XX, né, direitos trabalhistas. Mas claro que, por exemplo, aumentar a produtividade de 40 para 44 horas semanais, com sábado pela manhã, né? A gente já vê a proximidade dos trabalhadores no mercado de trabalho para diminuir o fluxo, né, de ida e vinda, o gasto com ticket de transporte e alimentação, essas coisas. Então isso é um mundo terceirizado, né, do nosso deputado federal Laércio Oliveira, né, que suga centenas e milhares de trabalhadores sergipanos, mas, né, ganha todas as eleições para ter o poder público na sua mão, né? Pessoal, aí nós temos a questão do desemprego, taxas de desemprego aqui, ó, na Europa, a fúria, né, o desemprego, ele bate em alguns países 26% na Grécia, na Espanha, principalmente entre a população jovem. E tem países e coincidentemente onde tem o maior desemprego, a dívida nacional ela ultrapassa a sua arrecadação do PIB, ultrapassa os 100% na Bélgica, na Irlanda, na Grécia, em Portugal. Então, além de dever muito, a população está jogada na informalidade muito grave. E aí, né, foram formados chamados PIGs. Portugal, Irlanda, Itália, Grécia, Espanha formam os PIGs. Economia dos porcos, economia arruinada, economia sem, né, realmente rumo aí dentro da zona do euro na Europa. E isso vem se espalhando especialmente dos países ricos para os países de terceiro mundo. Olha a fúria espanhola, a juventude na rua querendo, né, emprego, medidas de austeridade, o governo cortando o mal pela raiz, na verdade, né, cortando os gastos, não mal, né, mas benefícios sociais, e a camada, né, especialmente a nova classe média, né, a classe C e D, vão padecer aí cada vez mais com a falta de emprego e o alto custo de vida. Então, porcentagem de pessoas sem empregos entre 25% a alguns, em média 11%. Né? O Brasil oscilou entre 6% a 15% nos últimos anos. Professor, e falar em revolução, né, globalizante é falar no mundo afunilado. Os meios técnicos, a tecnologia, a ciência, estamos vivenciando aí a obscuridade, nessa coisa obscura da questão da pandemia, mas que realmente o mundo hoje ele tem uma comunicação instantânea e mesmo assim a gente vê fake news, a gente vê ainda intolerância, né? A gente vê um monte de informações distorcidas. Imagine como não era na Idade Média, né? No início do século XX, com as guerras mundiais aí. Então imagine. Efeitos da globalização. Eles chamam isso de redes, eles chamam isso de fluxos de informação. As redes são os transportes, os meios de comunicação, são as megalópolis, as metrópoles, as cidades que não dormem, as trocas de comércio, quem tem matéria-prima, quem tem energia, quem produz produtos industrializados, quem produz meios de serviço, quem produz tecnologia de informação, e os capitais especulativos hoje, que você não precisa ter a moeda maciça, né? Hoje é tudo na palma da mão, no clique, né, nos piques da vida. Fluxo, claro, aumentam a impopularidade, aumentam tanto, né, a democracia fica frágil como as ditaduras, mas aumentam também as migrações, né, a saída em busca de melhores condições de emprego, né, melhor logística de trabalho, qualidade de vida, segurança, refugiados, né? O capital também ele vai facilitar esse fluxo entre as multinacionais. E aí vem as empresas globais, né? Maior mercado consumidor, claro, com
a estabilidade educacional hoje, todo mundo estudando, alfabetizado, tendo sua renda, a tendência é a propaganda, né, a mídia, a ser massa de manobra e, consequentemente, isenções de tarifas alfandegárias, como citei anteriormente, menor custo da mão de obra com as terceirizações, e aí surge os países do século XXI. Quem são, professor? São os chamados BRICS, países de barro, tijolos, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. São países com política diferente, com economia diferente, mas que se reúnem anualmente para tentar tornar um efeito global, uma potência mundial, realmente para concorrer com os centros, com a Alemanha, com a França, com a Inglaterra, com os Estados Unidos, com o Japão. Claro, o mundo ele é muito estruturado através da concorrência, né? E a concorrência é muito desleal. Então os BRICS são tijolinhos que vão se formarem para formar um bloco econômico, tijolos de um novo mundo do século XXI. Ok? Espero que tenham compreendido. Deixe seu like, comentem. Até a próxima vídeo aula.